Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje o nosso foco é um conceito bem importante da análise do comportamento aplicada, a aba, né? O comportamento verbal. Vamos usar os materiais que a gente tem aqui para tentar desvendar o que é isso, como se desenvolve e também os desafios, principalmente para crianças no espectro autista. E tem um exemplo ótimo nos textos para começar, né? Aquela coisa simples de pedir para alguém abrir a janela. Isso já mostra uma primeira sacada, eu diria. Comportamento verbal não é só falar, é bem mais amplo que isso, certo? Exatamente. É esse mesmo. A ideia central, como os materiais mostram, é que o comportamento verbal ele é uma ação, um comportamento, que muda o ambiente, mas, olha só, através de outra pessoa. Então não importa se é falando, gesticulando, escrevendo, até usando libras. O ponto-chave é essa mediação social. A sua ação só tem efeito porque o outro responde, entende? Entendi. Então, essa outra pessoa, o ouvinte, digamos assim, é essencial. Isso conecta com a ideia de comunidade verbal que os textos falam. Sim, é fundamental. Totalmente. A gente aprende o comportamento verbal dentro dessa comunidade. É lá que a gente aprende a falar, emitir os comportamentos verbais e também a ouvir, ou seja, responder a eles. Quem responde é que reforça, ou não, o comportamento do outro. Tipo, os pais sorrindo quando o bebê fala algo como mamã. Esse reforço social é que move tudo. E é bom lembrar, né, que falante e ouvinte não são literais. Na Libras, por exemplo, o ouvinte, na verdade, vê o comportamento. Não tem a ver com a audição. Faz sentido. E no desenvolvimento que a gente chama de típico, isso começa bem cedinho, né? Os materiais que lemos, eles destacam muito como a atenção, o carinho dos pais, tudo isso funciona como um reforçador poderoso. A criança meio que percebe, né, que certos sons ou gestos trazem essa resposta boa. E é interessante notar que crianças típicas, muitas vezes, elas buscam ativamente essa interação. Querem brincar junto, chamar atenção para o que estão fazendo. E isso vai ficando mais sofisticado. Com o tempo, sabe, o comportamento verbal não é mantido só por conseguir uma coisa física, tipo ganhar o biscoito que pediu. A própria interação verbal, um elogio, receber atenção, a resposta numa conversa, isso tudo passa a ser o reforçador. É a base da nossa vida social no fim das contas. Mas aí essa dependência do reforço social, me parece que os materiais indicam que aí pode estar um desafio grande no autismo, né? Como que isso aparece na prática, segundo o que a gente viu? Sim, é um ponto crucial. Para algumas crianças no espectro, esses reforçadores sociais que a gente considera comuns, tipo olhar nos olhos, um elogio falado, eles podem não ter o mesmo peso, digamos, inicialmente. O material dá exemplos contrastantes, né? A criança que, sei lá, escala um armário para pegar o biscoito em vez de pedir. Ou aquela que pega na mão do adulto e usa como se fosse uma ferramenta para alcançar algo, sem necessariamente buscar aquela interação social que o pedir envolveria. Hum, isso cria tipo um ciclo, então. Menor resposta ao reforço social dificulta aprender comportamento verbal. Exato? E isso limita as chances de interagir socialmente, o que, por sua vez, Exatamente. Acaba virando um ciclo. Por isso a intervenção precoce e bem estruturada é tão enfatizada nos textos. É preciso descobrir o que é reforçador para aquela criança. E muitas vezes tem que ensinar habilidades que vêm antes, tipo a tal da atenção compartilhada, que o material cita, que é seguir o olhar do outro, ou quando alguém aponta. Se a criança não olha para o cachorro quando a mãe aponta e fala olha o uau uau, como é que ela vai ligar a palavra cachorro com o bicho? Fica difícil, né? entendi. E esse ensino estruturado, como ele funciona? Imagino que precise focar nos tijolinhos dessa comunicação. Precisamente. A análise funcional do comportamento verbal, que está detalhada lá nas fontes, ajuda muito nisso. A gente divide em tipos conforme a função. Tem o mando, por exemplo. Mando. É. Mando é o pedido, a ordem. É motivado por uma necessidade, um desejo. Tipo dizer água porque está com sede. Geralmente é um dos primeiros que se ensina, porque o resultado é direto para a criança, né? Ela pede, ela ganha. Tá, faz sentido. É útil. E além de pedir? Aí tem o tato. O tato é nomear, descrever coisas, pessoas, eventos, o que está acontecendo ao redor. Viu o carro do pai chegando. Carro, isso vale até para sentimentos, né? Feliz, com sono. A gente aprende a nomear o que sente quando a nossa comunidade verbal nomeia o que vê na gente.
Nossa, você está sorrindo, está feliz. Hum. E a imitação? Essa é o ecoico. É imitação vocal mesmo. Ouvir bola e repetir bola. Super importante para aprender palavras novas. Claro, é diferente da ecolalia, que seria uma repetição sem uma função clara de comunicação naquele momento. Certo. E as conversas, o bate-papo? Isso é o entreverbal. É a resposta verbal que é controlada por outra fala. Responder uma pergunta, completar uma frase tipo um, dois e a criança diz três. É a base da conversa, do diálogo. Mas ele depende muito das outras habilidades já estarem lá, né? É mais complexo. Ensinar essas funções todas, de forma organizada, é um foco grande da aba. E para aquelas crianças que têm mais dificuldade com a fala, tem outras opções que os materiais comentam? Sim, mencionam rapidamente sistemas como o PECS, que é a comunicação por troca de figuras. É uma alternativa para a comunicação não vocal, uma ferramenta bem valiosa. Embora, claro, as fontes ponderem que, se possível, a prioridade costuma ser desenvolver a fala. Até porque a comunidade verbal que entende a fala é muito maior, né? Comparado com quem entende um sistema específico de figuras. Bom, então, para a gente amarrar a nossa conversa, comportamento verbal é bem mais do que só falar. É uma dança social complexa, algo que a gente aprende. É como a gente se conecta e influencia um ao outro. E entender essas pecinhas, esses operantes, parece fundamental para poder ajudar no desenvolvimento, especialmente quando existem desafios como no autismo. No fim das contas, é sobre como a gente funciona junto em comunidade. Exato. E para deixar uma pulguinha atrás da orelha, né? Pensando isso que a gente aprende a nomear até o que a gente sente, o tato de feliz, triste, com saudade, porque a nossa comunidade verbal nos ensina esses rótulos, como será que a dificuldade em aprender esses nomes para as próprias sensações internas pode impactar o jeito que uma pessoa entende e lida com o próprio mundo interior?